Olá, gente. Saudações de paz a todos. Espero que vocês estejam bem, né? E eu estou bem, graças a Deus. Feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês para mais essa live, né? Você que está entrando aqui pelo nosso canal no YouTube, se inscreva. Aproveite para se inscrever. Aproveite para se inscrever, aproveite para fazer parte do nosso canal. Sempre vai ter novidades no nosso canal no YouTube e eu quero estar sempre abençoando vocês, tá bom? Com conteúdo, nós vamos estudar muito acerca da palavra de Deus. Estou preparando assim muitas novidades para vocês e vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo acerca do propósito, acerca do tempo de Deus. Como entender o propósito e o tempo de Deus. Mas antes, eu vou esperar mais pessoas chegar. Vão dando aí um joinha, diz aí de onde você está falando, né? Que Deus abençoe todos vocês. Deixa eu colocar aqui o tema dessa live. O tema da live hoje o tema da live é o nosso estudo, tá? Para quem não sabe, nós estamos numa sequência de estudos, né, acerca do propósito. Nós estamos falando sobre propósito de Deus na nossa vida. Então, como entender isso, né? Talvez isso seja um dos maiores questionamentos da nossa vida. Como entender o tempo? Como entender o propósito? Pastor, você tem me ajudado imensamente no propósito em tantas áreas. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Aí, gente de Fortaleza, Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos dar sequência. Não vamos demorar muito não, porque senão a gente vai perder aqui o nosso tempo, e o tempo hoje é precioso, porque hoje nós terminamos de falar sobre relacionamento e na próxima segunda-feira nós começamos a falar sobre como decidir dentro da vontade de Deus. E isso é um tema de um livro que eu estou escrevendo, Cezinha. Eu estou escrevendo um livro sobre decisões. Como se mover dentro da vontade de Deus. Então, a partir de segunda-feira, nesse mesmo horário, nós vamos aprender sobre decisões, como decidir dentro da vontade de Deus. Pega um papel e uma caneta agora, né? Pega um papel e uma caneta para você anotar. Você que pode, coloca o celular num canto, em algum lugar aí, né? Você que pode, dê um jeitinho aí de colocar o seu celular em algum suporte, em algum lugar. Pegue papel e caneta e nós vamos começar o nosso estudo. Eu tenho certeza que tem sido bênção. Hoje nós estamos na sexta live, se eu não me engano, é sétima. Se eu não me engano, é sétima live. Tem gente que está acompanhando desde a primeira e está sendo abençoado, e eu fico feliz. Eu estou recebendo feedback muito positivo dos nossos estudos e eu fico muito feliz, tá? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, entendendo. Deixa eu colocar aqui rapidinho para nós não perdermos tempo. Entendendo o propósito e o tempo de Deus. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Tem alguém aqui que pode escrever aí, tema da live, aí eu vou fixar aqui no comentário, tema da live, entendendo o tempo e o propósito de Deus. Eu tô com um probleminha aqui eu tô com um probleminha aqui no meu teclado, então escreve aí, tema da live, entendendo o propósito e o tempo de Deus. É a nossa... Será que já é a oitava, Vanessa? Eu não tenho certeza, eu acho que é a sétima, hein? Eu acho que não é a oitava ainda, tá? É a sétima, nós estamos falando sobre relacionamento, ou é a oitava? Tá? Aqui, obrigado, Kaique, Deus abençoe. Eu fixado o seu comentário, tema da live, entendendo o tempo e o propósito de Deus. Eu vou deixar o do Kaique, Kaique, obrigado, tá? Vou deixar o da Carolina, que ela escreveu aqui em caixa alta, fica melhor. Tá bom? Vamos lá, pega aí 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vamos continuar falando a respeito daquilo que nós, da última live, nós estávamos falando sobre aliança.
Então, na última live, que está salvo aqui no meu canal no YouTube, está salvo no canal no YouTube, a última live, nós falamos sobre alianças dentro do propósito de Deus. A importância de ser um homem de aliança, de ser uma mulher de aliança, e a importância de aliançar com pessoas certas. Mas quais são as características de um homem e de uma mulher? De um homem e de uma mulher. Quais são as características de um homem e de uma mulher que são realmente de alianças? E nós terminamos a última live falando sobre as características de Davi, quando alguém dentro do palácio diz, lá no verso de número 17, de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 17, alguém diz assim, lembra que Saul estava perturbado e pediu para que trouxesse alguém. Saul estava perturbado dentro do palácio, Saul estava vivendo um momento de tribulação, na realidade ele estava atribulado mesmo, e ele pede, aconselhado pelos seus sábios, que trouxesse um homem que soubesse tocar, e não era qualquer um, ele queria alguém que tocasse muito bem. Quando ele diz eu quero alguém que toque bem, alguém dentro do palácio vai dar um direcionamento para Saul. Esse alguém diz assim, então respondeu um dos moços, alguém dentro do palácio, e disse, conheço o filho de Jessé, o belemita. Aí nós falamos, primeira característica de alguém que tem aliança, ele tem paternidade sobre a vida dele. Porque não precisava desse moço que está dentro do palácio dizendo, eu conheço o filho do fulano de tal. Lembra que Saul também fez a mesma pergunta lá em 1 Samuel, no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 58, Saul fez a mesma pergunta. Qual que foi a pergunta que Samuel fez? Ele fez a mesma pergunta, né? Qual que foi a pergunta que ele fez? Quem lembra? Quem é o seu pai, menino? Quem que é o seu pai? Olha lá o texto, lembra? Quem tá acompanhando aqui sabe disso. Olha qual foi a pergunta de Saul depois que Davi vence a batalha. De quem és filho, jovem? Ele respondeu, filho do teu servo Jessé, o belemita. Então nós precisamos entender que todo homem de aliança tem alguém que está acima dele. Deixa eu te falar, não abra seu coração para quem não abre o coração para ninguém. Não ouça quem não é pastoreado. Não dê ouvido para quem não ouve ninguém. Porque o problema nosso, nós cometemos alguns erros. E os nossos erros é querer falar algo para alguém que nunca parou para ouvir ninguém. E tem muitas pessoas assim, que não ouvem ninguém. Existem muitas pessoas que não param para ouvir ninguém. Existem muitas pessoas que não são direcionadas por ninguém, quer direcionar pessoas. Tem pessoas que não é mentoreada por ninguém, quer mentorear pessoas. Tem pessoas que não é aconselhada por ninguém, quer aconselhar a vida dos outros. Então nós precisamos entender que todo homem de aliança, ele tem uma paternidade sobre a vida dele. Davi, mesmo rejeitado pelo pai, mesmo vivendo rejeição dentro de casa, mesmo estando escondido, apacentando ovelhas, sem ter o relacionamento dentro de casa, ele sabia que o pai dele exercia paternidade sobre ele e ele sabia honrá-lo. Tanto que ele disse, de quem você é filho, rapaz? Ele disse, eu sou filho de Jessé. E parece que eu vejo Davi falando isso com muito orgulho. Então nós precisamos entender que todo homem de aliança, ele também tem aliança com alguém. O nosso problema é que muitas das vezes nós queremos ter aliança com gente sem aliança. Nós queremos trazer para perto gente que não é ruim de relacionamento, gente que não confia em ninguém. Gente que não confia em ninguém é gente que não confia nem em si próprio. Gente que não confia em ninguém não é digno de confiança. Então nós precisamos aprender isso. E aí na última live, eu estou recapitulando, nós continuamos falando sobre as características de um homem de aliança. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 18. O menino continua dizendo, o moço continua dizendo, ele sabe tocar, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele.
Ele sabe tocar, ele sabe muito bem o que ele faz, ele é bom no que ele faz. Ele é homem de guerra, ele é valente, ele é forte, ele é homem de guerra. Detalhe, e nós paramos aqui, ele é sisudo em palavras. Deixa eu te dizer, quando você aliançar com alguém, observe que esse alguém geralmente sabe ouvir, é rápido em ouvir e tardio no falar. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos entender que pessoas de aliança são boas ouvintes. Pessoas de aliança têm peso nas palavras. Lembra que nós falamos na última live? Tem gente que fala demais. Cuidado em contar um segredo, em contar algo que está acontecendo na sua vida para gente que fala demais. Gente, interage aqui comigo. Eu desativei os comentários, mas interage aqui. Manda, né? Me ajuda. Então, nós precisamos entender que toda pessoa de aliança, ele é bom ouvinte. Nós erramos quando nós confiamos segredos ou quando nós falamos algumas coisas das nossas vidas pra gente que fala demais, pra gente que não é bom em guardar segredo. E deixa eu te dizer, se você confiou em alguém e se frustrou, foi porque você confiou demais, porque as pessoas sempre dão sinais e nós precisamos estar atentos. O problema é que a gente ignora os sinais que as pessoas nos dão. E dentro do relacionamento, nós precisamos entender que Deus vai nos mostrar algumas coisas com relação a quem nos rodeia. Se estamos dentro da vontade de Deus, Deus vai começar a mostrar quem é digno de confiança e quem não é. E Deus mostra. Deus mostra para nós. Sabe, tem pessoas que nós precisamos estar atentos a elas. Você conta uma coisa para uma pessoa e ela não segura aquilo, não quer dizer que você tem que insistir, continuar contando alguma coisa. Nós temos que cuidar com pessoas que falam mal da vida dos outros, porque se fala mal da vida dos outros, vai falar mal da sua também. Porque eu conheço alguém, não pelo que ele fala com relação às circunstâncias, eu conheço alguém quando ele fala dos outros. E se existe maldade, porque deixa eu te falar sobre pessoas é normal. E não venha dizer que ninguém fala de pessoas. Nós falamos sobre pessoas. Nós falamos dos erros das pessoas porque aprendemos com os erros delas. O que nós não podemos, e você precisa aprender isso e guarde isso, o que nós não podemos é confiar em quem tem maldade na língua. Em pessoas que têm maldade. Em pessoas que falam algo aqui, mas não sustenta na frente das pessoas. Em pessoas que se posicionam de uma forma na sua frente, mas na frente das pessoas se posiciona de maneira diferente. E as pessoas vão dando sinais. E você precisa ficar atento. Você precisa ter... Deixa eu te falar. Se tem algo que nós precisamos ter no que tange a relacionamento, é vigilância, é prudência. Porque todo homem sábio, ele é vigilante e ele é prudente. Lembra que eu falei na última live? Tem pessoas que você pode dar 10 passos com ela. E para. Você não pode mais. Tem pessoas que você já pode caminhar um pouco mais com elas. Tem pessoas que você tem que trazer mais para perto. Jesus tinha uma multidão, da multidão ele escolheu 12. E dos 12, ele tinha 3 mais chegados ainda, que eram os discípulos mais famosos, que nós temos o nome deles na ponta da língua, Pedro, Tiago e João. Jesus não tinha a mesma intimidade com Pedro, com Natanael, a intimidade que tinha com Pedro. Era diferente. Pedro, no que tange a relacionamento e aliança, Pedro era viril, de personalidade forte. Pedro falava o que pensava, só que tem um porém, Pedro se posicionava. Pedro não era covarde. Pedro se posicionava. Deixa eu te dizer, cuidado com pessoas bonzinhas demais, perfeitinha demais, pessoas legalzinha demais, pessoas boazinha demais. Cuidado com esse tipo de pessoas. É melhor um Pedro viril. É melhor um Pedro bruto, grosso, muitas das vezes mais verdadeiro, do que alguém muito bonzinho, do que alguém muito legalzinho, mas é alguém que é calculista. Alguém que pode... Então nós precisamos, pastor, esteja atento aos sinais. Esteja atento
a quem anda com você, com quem você se relaciona. Deixa eu te falar mais uma verdade que eu tenho falado nas outras lives. Deus se comunica conosco através dos relacionamentos. Deus se move nas nossas vidas através dos relacionamentos. Deus requer de nós posicionamento através dos relacionamentos. Nós precisamos entender isso. E olha a postura de Davi, um homem de aliança. E o Senhor, o texto vai dizer que ele é de boa aparência. Sabe o que é? Pessoa agradável. Gente, pessoas de aliança são pessoas agradáveis, são pessoas dóceis, são pessoas boas, são pessoas que a presença deles é confortante, são pessoas que a presença deles são agradáveis. Deixa eu te falar, tem gente, se você é alguém de aliança, não seja uma pessoa insuportável, não seja uma pessoa que as pessoas não se agradam de ter você por perto, seja uma pessoa que todos querem ter você por perto, mas não por ser falso, mas não por hipocrisia, mas por ser você mesmo, por ser verdadeiro e autêntico, porque o mundo precisa de pessoas verdadeiras e autênticas. E num mundo de tanta máscara, de tanta falsidade, pessoas autênticas e verdadeiras se destacam. Seja autêntico, seja verdadeiro, mas seja prudente, seja vigilante, mas seja uma pessoa agradável, sabe? Seja uma pessoa dócil, seja uma pessoa gostosa de ter por perto. Davi, olha o que ele está dizendo, é de boa aparência, é uma agradável aparência, e o Senhor é com ele. Mais importante, uma pessoa de aliança, o Senhor é com ele. É interessante que o jovem, dentro do palácio, exaltando os feitos de Davi, fala inúmeras qualidades de Davi, até ele dizer a última, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Gente de aliança, antes de ter aliança com você, ele tem uma aliança com Deus. E isso faz toda a diferença. Só tem a aliança com quem tem aliança com Deus. Só se relacione com gente que te aproxima de Deus. Outro dia me perguntaram, pastor Júlio, como eu vou acertar na escolha da pessoa ideal para mim me relacionar, para mim ter um casamento, para mim não errar no meu casamento, para mim não errar no meu namoro, que essa pessoa ame a Deus antes de amar você, que essa pessoa tenha aliança com Deus antes de ter aliança com você, que essa pessoa seja fiel a Deus, porque se ela for fiel a Deus, ela vai ser fiel a você. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O Senhor é com ele. É lindo isso. Maravilhoso. O texto continua dizendo, e o contexto continua relatando a história de Davi. Nós vemos Davi enfrentando Golias. Mas lá no capítulo de número 18, de 1 Samuel, capítulo de número 18, nós vamos ver algumas coisas acontecendo na vida de Davi. Lembra que eu digo que Deus vai movendo-nos, Deus vai nos movendo dentro da vontade dele e nos conectando com pessoas e nos desconectando? Observe que existe uma desconexão de Davi com Saul. Davi nunca conseguiu se conectar com Saul. Nunca. A conexão que Saul tentou ter com Davi, e foi uma conexão mais forte, foi quando Saul, ele dá as ferramentas dele para Davi. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, está no capítulo de número 17, lá no capítulo de número 17, verso de número 38, Saul vestiu Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. É interessante que lá no capítulo de número 18, olha a diferença. Olha o capítulo de número 18. Anota isso. Você que está anotando, por favor, anota isso. Olha o capítulo de número 18 que diz. Sucedeu que acabando de Davi falar com Saul, a alma de Jonatas, quem era Jonatas? Era filho de Saul. Então, olha a conexão.
se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Então o que acontece? Quando Davi se encontra com Jonatas, existiu uma conexão de alma, uma conexão poderosa, uma das conexões mais maravilhosas e verdadeiras que existe na Bíblia. Eles se conectam e Saul não deixa mais Davi voltar para a casa do pai. Davi agora vai servir dentro do palácio. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Olha o verso de número 4. Observe. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Deixa eu te dizer, por que Davi rejeitou a armadura de Saul, mas não rejeitou a armadura de Jonatas? Para pensar. Por que a Bíblia fala que Davi... Por que a Bíblia fala que Davi rejeitou a armadura de Saul, mas não rejeitou a armadura de Jonatas? Leia o texto, capítulo de número 18, verso de número 4. Olha o que Jonatas faz. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Olha lá no capítulo de número 17, verso de número 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Só que é interessante que Davi rejeita o que Saul dá, mas Davi não rejeita o que Jonatas dá. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender que Saul também era um homem de aliança. Tanto Saul como Jonatas são homens de aliança. Por quê? Pastor, como que você identifica alguém de aliança? Toda pessoa de aliança, ela é conhecida não por aquilo que ela tira de você, ela é conhecida por aquilo que ela te serve, por aquilo que ela te dá, por aquilo que ela te entrega. Todo homem, toda mulher de aliança, ele é conhecido por aquilo que ele te dá. Tá entendendo? Eu vou repetir. Por que Saul e Jonatas são homens de aliança? Por quê? Porque eles doaram aquilo que eles tinham para Davi. No momento de necessidade, um homem de aliança, ele vai te servir, ele vai te entregar algo. E no reino de Deus, a gente é conhecido não por aquilo que a gente recebe, é por aquilo que a gente entrega. A nossa aliança com Deus não é conhecida por aquilo que a gente tem de Deus, é por aquilo que a gente entrega para Deus. Por isso que eu digo, no altar, a aliança com Deus é estabelecida no altar. E no altar eu não busco, no altar eu sacrifico. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar onde eu coloco o meu melhor e entrego a Deus. Então, no reino de Deus, eu sou conhecido não por aquilo que eu tenho de Deus, mas por aquilo que eu entrego a Deus. Lembra daquela canção? Quando tudo perante o Senhor estiver, e em todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então, no altar, nós entregamos. Por isso que eu digo, todo culto não é conhecido por aquilo que você busca, é por aquilo que você entrega. Culto é entrega. Ah, você veio buscar uma bênção. Não, você veio entregar. Você veio entregar culto. Eu entro na presença de Deus para entregar. Abraão é conhecido como o pai da fé, não por aquilo que ele teve de Deus, mas por aquilo que ele entregou. Ele estava disposto a entregar o seu filho. Ana, antes de receber Samuel, antes de conceber Samuel no seu ventre, ela disse, se o Senhor me dá esse filho, eu vou entregá-lo no templo. Então Ana teve a sua oração respondida quando ela disse, se o Senhor me der, eu entrego. Então a minha aliança com Deus, ela é estabelecida não por aquilo que eu tenho de Deus, é por aquilo que Deus tem de mim.
Vou repetir, e você precisa escrever isso, você precisa guardar isso. Esse é o movimento do reino de Deus. A minha aliança com Deus não é conhecida por aquilo que eu tenho de Deus, é por aquilo que Ele tem de mim. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Lembra que o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Não é o que eu tenho de Deus, é o que Deus tem de mim. Tá entendendo? Esse texto é maravilhoso. Vamos ler ele. Vamos ler ele. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Vamos ler. Salmo 103. Salmo 103. Olha o que o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Duas coisas eu aprendo aqui. Olha o que ele continua dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que eu aprendo? O que eu aprendo? O que eu aprendo aqui? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo. A porcentagem do reino não é 10%. Por isso que eu digo, não entre nessa discussão de dízimo é 10%. Dízimo é 10%. Mas eu estou dizendo para você não entrar nessa discussão de que você vai para a igreja, você serve a Deus, o seu pastor, 10%. Não, eu sirvo a Deus não é pelo 10%. Eu exerço a minha fé nos 10%, mas eu subo o nível quando eu entrego tudo. A porcentagem do reino é tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Deixa eu te dizer, quando Deus tiver tudo de você, você vai ter tudo de Deus. Repito, aleluia. Glória a Deus. Eu vou ligar até os comentários aqui para vocês. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aqui? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo. A porcentagem do reino é tudo. Tudo. Tudo que há em mim. Bendiz o seu santo nome. Você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Quando seu casamento tiver na mão de Deus, quando seus filhos estiver na mão de Deus, quando tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Só a ti, Jesus bendito. Tudo entregarei. Tudo entregarei. A porcentagem do reino é tudo. Deus quer tudo de você, porque se Deus tiver tudo de você, Ele vai ter você. E quando Deus pede para Abraão Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Porque o tudo de Abraão era Isaac. Tá entendendo? O que era o tudo de Abraão? Isaac. Era o filho da promessa. Quando Deus pede o tudo de Abraão, que era Isaac, Deus estava pedindo a Abraão. Quando Abraão leva Isaac, Abraão está levando tudo dele. Tá dizendo? Abraão está levando tudo dele. E quando Abraão leva o tudo dele, Deus entrega o cordeiro para Abraão. Tem um cordeiro aí, você está dando tudo. Olha aqui, pega comigo o texto. Você está dando o seu tudo de mim? Olha aqui, o cordeiro é o único filho. Qual era o único filho? Quem é o único filho de Deus? Jesus. O cordeiro simboliza o quê? Jesus. Então o que acontece? Quando Abraão traz o seu tudo, Deus entrega o seu tudo. Qual era o tudo de Deus? Jesus. Então Abraão traz o tudo. E se você entra com tudo, Deus entra com tudo na sua vida. Aleluia! É isso que você precisa entender. Por isso que nós precisamos sair dessa vida medíocre. Nós precisamos sair dessa miséria. Pastor, e o que é entregar tudo para Deus? É você tomar toda a decisão dentro da vontade de Deus. É você não mover uma vírgula sem a vontade de Deus. Sem consultar o coração de Deus. Sem orar. É viver na dependência de Deus total. Porque a gente só decide com as grandes coisas, mas Deus quer fazer parte da sua vida nas pequenas coisas. Porque o tudo não se trata só das grandes, se trata das pequenas também. Porque nós só oramos quando a gente vai tomar uma grande decisão. E nas pequenas? E nas pequenas coisas do dia a dia? E nas decisões do dia a dia, das pequenas coisas? Pastor Júlio, isso, é trazer Deus para a sua vida e para que Ele faça parte da sua vida 24 horas por dia.
É você acordar pela manhã e falar: Espírito Santo, não me deixe. Provérbio 16:9, tá aqui, ó. Obrigado, Kaique. Espírito Santo, não me deixe tomar uma decisão fora da tua vontade. Não me deixe tomar uma decisão sem a tua vontade. É isso que nós precisamos entender. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz o texto. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Deus não quer fazer parte da sua vida só das grandes decisões, das pequenas também. Sabe? Tudo tem que ser dentro da vontade de Deus. Ou Deus tem o nosso tudo, ou Deus não tem nada. Por isso, por que todo homem de aliança ele entrega tudo? Olha que Jonatas está entregando o seu melhor para Davi. Ele amou tanto a Davi que ele entregou a sua capa. Olha o que Jonatas entregou: a sua capa, deu a sua armadura, inclusive a espada. O texto diz inclusive a espada. Sabe o que significa a espada de um guerreiro? A espada de um guerreiro significa a sua identidade. A espada de um guerreiro fala daquilo que é único na sua vida. O que Jonatas fez? Jonatas fez e despojou. Deixa eu te falar. Antes de Jonas entregar o trono para Davi, porque na monarquia nós sabemos que quem tinha o direito da herança não era Davi. O filho de Saul era Jonatas. O trono era de Jonatas. Quando Jonatas entrega isso aqui, Jonatas estava dizendo para Davi: eu estou te entregando isso aqui, mas eu vou te entregar ainda algo maior. Se prepara. Tá entendendo? Jonatas entregou o seu melhor naquele momento, porque ele ainda ele ainda sequer estava preparado e pronto para assumir o trono. Mas mais tarde, quando ele estava pronto para assumir o trono, quando ele estava preparado, pronto para assumir o trono, e ele não, mesmo não podendo, porque seu pai ainda estava vivo, e Jonatas diz assim: ó, você vai ser rei, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Isso, deixa eu te dizer, isso é ser um homem de aliança. No reino de Deus, você não é conhecido por aquilo que você recebe de Deus, é por aquilo que você entrega. Para pessoas, olha aqui, não meça alguém que tem aliança com você por aquilo que ele pode te dar. Meça uma aliança por aquilo que você pode dar para alguém. E isso faz toda a diferença. Gente, isso aqui, num mundo doido como esse, parece ser utopia. Porque as pessoas só se aproximam de nós por aquilo que elas podem tirar de nós. Mas pessoas de aliança se aproximam de nós por aquilo que elas podem dar para nós. Por aquilo que elas podem agregar na nossa caminhada. Sabe? É isso que nós precisamos entender. Você não pode sair por aí tendo aliança com alguém que só te suga. Com alguém que só mina você. Com alguém que só tira o seu melhor. Com alguém que só procura quando você precisa. Isso aí pode ser colega. Isso aí pode ser até um amigo, entre aspas. Uma pessoa que você vai manter ali. Mas aliança não. Aliança não. E aliança é para poucos. E aliança não se trata daquilo que eu recebo de você. Aliança se trata daquilo que eu posso entregar a você. Aliança, eu só posso dizer que tenho aliança com alguém por aquilo que eu entreguei a ela. Por aquilo que eu dei a ela. Cuidado, e tenha cuidado. Por que Davi recusou o escudo e a couraça de Saul? Porque Saul não tinha aliança com Deus. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Cuidado. Cuidado. Tem gente que, cuidado com o presente que alguns estão te dando por aí. Porque, olha aqui, Saul também era de aliança. Mas Davi recusou o presente de Saul. Sabe por quê? Porque Saul sempre tem. Saul sempre tem um algo a mais. E nós precisamos estar atentos. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele soube rejeitar aquilo que era de Saul. Não, eu vou receber presente de um camarada que não tem mais aliança com Deus? Cuidado! Olha aqui, Deus está avisando alguém aqui. Você está dentro da vontade de Deus? Cuidado com os presentes. Cuidado com gente que quer te comprar. Por que o presente de Jonatas foi aceito e o presente de Saul não foi aceito? Porque o presente de Jonatas foi entregue de coração. Pastor, como que eu sei que alguém me entregou algo de coração? Porque Jonatas amou
Olha aqui, antes de Jonas entregar, olha o que o texto diz. Gente, isso aqui é ensinamento para a vida. Olha o que o texto diz. Isso é Deus que acabando Davi de falar com Saul. A alma de Jonatas se ligou com a dele, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Deixa eu te falar, cuidado. Tem gente que tá te dando algo agora para dizer, depois bater no peito e dizer, ó, venceu o gigante, mas se eu não tivesse dado o escudo para ele, o Golias tinha matado ele. Porque Davi podia ter lutado. Deus poderia ter honrado Davi naquela luta com o gigante, mesmo que ele tivesse com a armadura de Saul. Não sei. Deus poderia. Deus é Deus. Deus poderia ter entregado Deus poderia ter entregado aquela vitória na mão de Davi, mesmo com a armadura de Saul? Poderia. Eu não sei, poderia. Só que quem não me garante que Saul depois não ia dizer, venceu Golias, mas venceu porque eu dei meu escudo. Venceu porque eu dei minha espada. Tem gente por aí que te dá presente para depois se gavar em cima de você. Tem gente que dá presente para depois ficar dizendo, tenho o que tem porque foi eu que ajudei. Porque gente com espírito de Saul é sempre assim. Gente com espírito de Saul sempre faz por vaidade. Sempre faz para ter participação naquilo que Deus te deu. Porque, olha aqui, gente com espírito de Saul te ama tanto que dá para te ver ir mais longe do que ele. Gente que tem um coração de Jonatas, ainda que te veja lá na frente, não fica por aí se gabando que te ajudou, porque deu com uma mão, a outra não precisa ficar sabendo. A diferença, estude sobre o coração de Saul, estude sobre o coração de Jonatas. Não aceite presente de gente caída. Não tem aliança com gente, olha que tem gente colhendo preço, tem gente colhendo por ter feito aliança com gente errada. Tem gente colhendo preço, tá colhendo uma semente amarga, porque se aliançou com gente errada, porque abriu o coração por gente errada, porque aceitou presente de gente errada. Por quê? Porque lutou com a armadura que não era dele. Olha aqui, ministério dos outros é ministério dos outros. Deus quer te usar com aquilo que Deus te deu. Você sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia rejeitar algumas coisas. Davi sabia que nem todo presente precisa ser aceito. Toma aqui, Deus te abençoe. Obrigado, filho. Não estou precisando. Deus te abençoe, obrigado. Não é arrogância, não é soberba. Não é arrogância, não é soberba. Você acha que Davi, quem sabe Saul pensou, que moleque arrogante, que moleque prepotente, eu tô dando minha espada, eu tô dando meu escudo, né, meu amigo Richard, pregador, eu tô dando minha espada, eu tô dando meu escudo, que moleque prepotente e arrogante, o que esse moleque acha que é? E sabe o que Davi fez? Davi não aceitou, mas o presente de Jonatas, Davi aceitou. Por que Davi... Gente, nós precisamos pensar. Por que Davi não aceitou? Primeiro, por que Davi não aceitou o presente de Saul e aceitou o presente de Jonatas? Por quê? Porque Saul não tinha aliança com Deus, tinha perdido essa aliança com Deus. Jonatas tinha aliança com Deus. Só aceite presente de quem tem aliança com Deus. Olha aqui, só lute as guerras de quem tem aliança com Deus. Só batalha as guerras de quem luta, que tem aliança com Deus. Pastor, e se Deus mandar? Aí é diferente. Se Deus mandar você lutar uma guerra de alguém que não tem aliança com Deus, aí é diferente. Se Deus mandar. Agora, se Deus não mandou, não entra em guerra que Deus não mandou você entrar, não. Porque nós precisamos ter entendimento, gente. Por quê? Porque às vezes Deus está tratando com fulano e a gente quer lá lutar a guerra dele. E Deus está tratando com ele. Deixa eu te falar, você vai colher por estar se mexendo, por estar se movendo aonde Deus não está mandando. Às vezes o fulano está lá colhendo e você vai se meter, porque não? Pastor, olha aqui, amar as pessoas também faz parte em deixar Deus tratar a vida delas. Amar as pessoas também é deixar Deus cuidar da vida delas. Tem gente, olha aqui, mãe, isso aqui também serve para mãe. Se Deus está tratando com o seu filho, você vai amar ele deixando Deus tratar ele. Porque às vezes a gente ora, e a mãe ora e diz assim, Deus, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Aí Deus começa a tratar, porque Deus sempre age diferente. Deus sempre age diferente de nós. Deus sempre age, porque Deus não vai agir do seu jeito. Deus não vai agir da sua forma. Aí Deus começa, tira o emprego. Deus tira o emprego dele.
Deus começa a tirar os amigos, Deus começa a levar ele para o deserto, aí a mãe começa o quê? A mãe começa a dar dinheiro, a mãe começa, não, meu filhinho, deixa, eita, você não orou? Por que a gente ora e pede para Deus fazer algo, aí Deus começa a fazer, a gente começa a interferir naquilo que a gente orou? Por isso que é importante discernir as coisas do Espírito. Você sabe o que nós precisamos ter nesses dias? Discernimento de Espírito. Até para ajudar alguém. Às vezes você ajuda não ajudando. Você sabia disso? Que às vezes você ama alguém, tem gente que você vai lá, isso, leve uma cesta básica para ele. Leve uma vez, leve 2 vezes, leve 3 vezes, mas tem hora que você tem que sair de cena. Tem hora que você tem que recuar. Às vezes, olha que não entra numa guerra que Deus não mandou. Não entra numa batalha, não, pastor, mas que a gente tem que amar todo mundo. Mas você ama não entrando na guerra, deixando Deus. Permita que Deus venha agir na vida dele, deixa, porque se você entrar, você vai colher uma colheita por ter lutado uma guerra que não é sua. Agora, se Deus mandou, é diferente. Pastor, eu vou, mas eu vou direcionado por Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. Se você vê um mover de Deus, aí é diferente. Deus mandou. Agora, se Deus não mandou, por que você tem que entrar em guerra dos outros? Por que você tem que... Nem toda guerra a gente tem que entrar. Nem toda guerra a gente tem que entrar. Então é isso, é esse entendimento que nós precisamos ter. Primeiro, Davi não aceitou o presente de Saul e aceitou de Jonatas primeiro, porque Davi sabia que Saul não tinha aliança com Deus. E Jonatas tinha. Segundo, Davi não aceitou o presente de Saul e aceitou o presente de Jonatas porque Jonatas amava Davi e Saul não. Davi sabia a proporção da conexão que ele tinha com Jonatas. Olha o tamanho dessa conexão. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Gente, eu estou falando de presente de gente maldosa. Porque tem gente que Deus usa para te abençoar. Tem gente que Deus vai usar para te abençoar. Não estou dizendo que você não tem que sair por aí rejeitando tudo. Não. Tem gente que Deus vai usar para te abençoar, vai entrar na sua vida, vai te abençoar e vai embora. Tem gente que vem para te abençoar mesmo. Foi Deus que mandou. Ele vai falar, não conseguiu dormir. Não, pastor, não consegui dormir, eu vim aqui porque Deus mandou. Não, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Pastor, eu estou depositando uma oferta na sua conta. Me passa o número da sua conta, Deus mandou. Pastor, eu preciso fazer isso porque Deus mandou. Eu quero honrar aquilo que o Senhor tem liberado na minha vida. Quantas pessoas já fizeram isso comigo? E eu aceitei. Pessoas que pessoas que Deus usou. Mas deixa eu te dizer, eu tive paz. O coração se conectou. Você sabe por que Davi não aceitou? Olha só, olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Vamos lá, olha o que o texto diz. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Deixa eu te falar, Davi não rejeitou, Davi experimentou. Davi não rejeitou logo de cara. Davi chegou a cingir a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto. Deixa eu te dizer, coisas de gente sem aliança não vai servir para você. Você pode até pegar, você não vai ter paz. O Espírito Santo não vai deixar você ter paz. Se você está dentro da vontade de Deus, esse dinheiro vai te incomodar. Não, você não vai conseguir dormir. Sabe, esse presente não vai, não. Se você está... Porque tem gente que está fora da vontade de Deus, aí esse tipo de pessoa, o Espírito Santo fala com ele, ele não ouve, ele não tem sensibilidade. É gente que está fora do propósito. Aí esse tipo de gente aceita qualquer presente, a armadura de Saul ajusta nele e ele vai, mesmo desconfortável, ele vai embora. Agora Davi, ele colocou a roupa de Saul, ele tentou, mas não conseguiu. Sabe por quê? Não tem como, o Espírito Santo não deixa. Não deixa. Sabe, a pessoa às vezes vai até colocar o dinheiro na sua conta, mas não vai, sabe, você não vai conseguir dormir. Vai te roubar a paz. Deixa eu te falar, não aceite nada que te roube a paz. Por que Davi rejeitou aquilo que Saul deu? Primeiro, porque Saul não tinha aliança com Deus. Segundo, porque Saul não amava, não tinha uma ligação, não tinha conexão, não amava Davi. Terceiro,
Porque aquilo que Saul deu ia atrapalhar Davi. Tem coisa que não é presente, é pedra de tropeço. Tem coisa que não é presente, é pedra na sua vida. É para te atrapalhar. Ah, pastor, não vai te atrapalhar agora? Deixa eu te falar. Davi, o que Davi pensou? Se está me atrapalhando agora, quando eu for lutar com Golias, vai me atrapalhar mais ainda. Olha aqui, por isso que você tem que rejeitar na primeira investida. Rejeite na primeira investida. Você precisa rejeitar na primeira investida. Se você continuar, vai te dar problema. Se te roubou a paz, é melhor perder aqui do que perder lá na frente. O que Davi fez? Davi tentou andar, não dá. Ele rejeita. Por quê? Porque Saul não tinha aliança com Deus. Saul não o amava. Saul não fez por amor. E Saul queria roubar a paz de Davi através daquilo que ele estava dando. Mas é interessante que a conexão de Davi com Jonatas era tão gloriosa, era tão maravilhosa, que Davi desposou, capítulo de número 18, de 1 Samuel, verso de número 4, despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a capa, inclusive a espada, o arco e o cinto. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nós vemos aqui as conexões de Davi, e eu quero agora, já caminhando aí para nós encerrarmos, eu quero falar sobre... gente, é tão maravilhoso isso. Abre aí 1 Samuel, capítulo de número 20, verso de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 20, verso de número 16. Gente, já estamos caminhando para o encerramento. A hora voa com vocês aqui, como passa rápido. A hora voa. 1 Samuel, capítulo de número 20. Acharam, gente? 1 Samuel, capítulo de número 20, verso de número 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Olha que interessante. Aliança, mas não é mais só com Davi, agora é com a casa de Davi. Vamos ler o texto. Dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Verso 18, disse-lhe Jonatas, amanhã é festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Verso 19, ao terceiro dia descerás apressadamente, irás para o lugar em que te escondeste no dia... E aí vai. É maravilhoso, gente. Mas vamos lá, deixa eu ficar com esse último ensinamento. Deixa eu ficar com esse último ensinamento para nós encerrarmos. Toda pessoa de aliança, ela estabelece uma aliança com você, e essa aliança amadurece a ponto de se tornar uma aliança com a sua casa. Então você vê que não se trata mais de uma aliança só de Jonatas com Davi. Se trata da aliança de Davi com a casa de Davi. Porque agora, Jonatas não tem uma aliança só com Davi. Jonatas tem uma aliança com a casa de Davi. Deixa eu te falar, uma pessoa de aliança, essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube e aqui no meu IGTV, tá bom? Tô encerrando, tá, Luana? Deus abençoe. Uma pessoa de aliança, ela vai ter aliança com você e ela vai ter uma aliança com a sua casa. E olha o que diz o texto, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue-se o Senhor, os inimigos de Davi. A pessoa primeiro, ela faz uma aliança com você, depois, essa pessoa vai interceder a Deus pela sua vida. Só tem aliança com pessoas que oram com você, que intercedem com você. Pessoas que apresentam você em suas orações, pessoas que estão dispostas a interceder por você, pessoas que estão dispostas a orar com você, pessoas que estão dispostas a gastar a madrugada orando com você. Gente que quer o seu bem e quer o bem da sua casa. Gente que quer o bem da sua família, gente que quer o bem dos seus pais, gente que quer o bem do seu lar, gente que ora por você, que intercede pela sua casa, são pessoas dignas de aliança. Não tem aliança com gente que inveja você, que inveja a sua casa.
Não tem aliança com gente que não celebra você e não celebra a sua casa. Não tem aliança com gente que celebra você, mas não celebra seus filhos. Não tem aliança com gente que celebra você, mas não consegue celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque quando fala casa de Davi, fala da vida completa de Davi. Pessoas de aliança, elas são aliançadas com você de maneira completa. Eu amo você, amo a sua casa, amo a sua família, amo o seu lar. Hoje em dia tem pessoas que fizeram aliança casaram, mas não suporta o sogro, não suporta a sogra, não suporta a família do esposo. Como um casamento desse vai vencer? Como um casamento desse vai ser abençoado? Deixa eu te dizer, você quer casar com... Você quer viver uma aliança com seu futuro esposo, mas você não gosta da sua futura sogra. Você não consegue estabelecer uma aliança com seu sogro. Como que o seu casamento vai vencer? Porque o seu sogro é sua sogra. Os pais do seu esposo, eles vão ter poder de abençoar a sua casa e a sua família e os seus filhos. São eles que abençoam a sua casa. São eles que abençoam seus filhos. Lembra dos nossos pais, quando nós chegávamos na casa do vô, o que o vô dizia? Deus te abençoe, meu neto. Deus te abençoe, minha neta. Por quê? Porque os nossos pais são eles que abençoam os nossos filhos. Os pais da minha esposa são eles que são bênção na vida dos meus filhos. Quando Jonatas está estabelecendo, pastor, e se não é recíproco? Faça você a sua parte, lembra? É você que tem que se doar. É você que tem que se dar. Olha aqui, Lícia, eu preciso dizer isso e vai soar um pouco pesado, mas é para nós aprendermos. O reino de Deus, muitas das vezes, nós vamos ter que se mover sem reciprocidade. Cada um dá o que tem. Jesus foi recíproco com Judas? Não. Como que Jesus se livrou do veneno de Judas? Judas veio me trair e como? Cada um dá o que tem. Eu vou dar o que eu tenho. O que você tem? Amigo, aqui vieste. Não houve reciprocidade. Pastor, não é recíproco. Dê você, se o seu sogro, a sua sogra, se o seu futuro não é de aliança, seja você alguém de aliança. Seja você alguém de aliança. Seja você, porque honra não se trata de quem recebe, honra se trata de quem dá. Mas e quando eles amaldiçoam? Abençoa você. É isso que nós precisamos, porque quando você abençoa, você aniquila a maldição que está sobre a sua vida. Lembra o que a palavra de Deus diz? O que Paulo disse aos Romanos? Abre aí a sua Bíblia, vamos lá. O que Paulo diz aos Romanos? Vamos ler o que o texto diz. Vamos ler aqui. Vamos ler o que Paulo diz, a sua carta aos Romanos. Abre aí, deixa eu achar aqui. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 20. Olha o nível, é esse o nível que Deus quer que você viva. Não é um nível de reciprocidade. É um nível de dar sem haver reciprocidade. Não é sobre as pessoas, é sobre você. Honra não é de quem recebe, honra é de quem dá. Judas está me traindo? Lava os pés de Judas. Judas está te traindo? Chame ele de amigo. Amigo. Mas isso não é falsidade, é que cada um dá o que tem. Olha o que o texto diz. Romanos capítulo de número 12, verso de número 20. Alguém pode colocar aqui para nós? Olha o que o texto diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É interessante, alguém pode colocar esse texto aqui? É interessante que não é amontoará brasas sobre a cabeça a sua, é sobre a cabeça dele. Sabe o que é? Brasa de fogo. A brasa de fogo que vai estar sobre a cabeça dele essa brasa de fogo é aquilo que vai aniquilar toda a palavra que ele liberar contra a sua vida, toda a maldição que ele liberar sobre a sua vida, sobre qualquer má intenção que tiver sobre a vida dele. Quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus estava jogando brasa sobre a cabeça de Judas e estava dizendo: Judas, o seu veneno não me causa mal.
o seu veneno não me... Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso tem reciprocidade? Não tem. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É o inimigo, não é um amigo, é o inimigo. Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Mas não é sobre a sua. O texto está falando do inimigo. Sobre a sua cabeça. Não é sobre a cabeça do inimigo, é sobre a cabeça dele. Leia a outra versão que você vai ver. A brasa de fogo é sobre a cabeça do inimigo, para deixar ele perturbado mesmo. Sobre a cabeça dele, tá aqui, ó. É para deixar ele perturbado mesmo. Aí, ó. Romanos 12, verso número 20. É para deixar ele maluco mesmo. Porque contra a verdade, se você tem verdade, viva com a verdade. É isso que nós precisamos viver. Pastor, não é recíproco. Cada um dá o que tem. Jonatas, deixa eu te dizer, Judas não foi recíproco. Jesus não foi recíproco. Se Jesus fosse recíproco com Judas, Jesus tinha pegado a espada de Pedro e não tinha cortado a cabeça de Judas. Mas Jesus deixou Judas beijar e disse, amigo. Gente, é esse nível que Deus quer que você viva. É esse nível que Deus quer que você viva. Porque cada um dá o que tem. Mais importante, honra, aliança, não é sobre quem recebe, é sobre quem dá. Se eu sou um homem de aliança, se eu sou uma mulher de honra, se eu tenho uma aliança com Deus, não tem maldição. Pode jogar maldição na minha casa. Está repreendido em nome de Jesus. Todo olhar de inveja, eu tenho aliança com Deus. Como diz Davi contra Golias, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Eu tenho aliança com Deus. Se você não tem aliança com Deus e está me atacando, eu tenho um advogado. Deus, essa guerra não é minha. Gente, espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Estou encerrando agora, minha live já está encerrando. Essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube. Essa live vai ficar salva no meu IGTV durante muito tempo. Agora não é mais 24 horas, ela vai ficar salva no meu IGTV. Essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube. Compartilha ela, clica aqui no aviãozinho, manda para alguém que precisa ouvir essas verdades. E a partir de segunda-feira eu estarei aqui nesse mesmo horário, às 19 horas e 10 minutos. Eu estarei aqui para nós falarmos sobre decisões. Como decidir dentro da vontade de Deus. A partir de segunda-feira eu estarei aqui. Nós vamos falar sobre como decidir dentro da vontade de Deus. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Beijo no coração de vocês. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá e se inscreva. Logo, logo eu vou estar postando muito estudo, muita coisa abençoada para ser bênção na sua vida. Estudo, devocional. Estou preparando um grupo de mentoria. Eu quero que você faça parte do meu grupo de mentoria. Tá? Nós vamos ter um grupo de estudo, 2 vezes por semana nós vamos se reunir, vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero te ajudar nas suas decisões, eu quero te mentorear, eu quero ser bênção na sua vida e você vai ser bênção na minha vida. Grupo de mentoria, logo logo estou preparando aí, já estudando sobre as ferramentas certas. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, vai te direcionar dentro do seu propósito, vai te fortalecer dentro do seu propósito. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Beijo no coração, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei.